Provérbios 24, 24. Aquele que disser ao ímpio, você é justo, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Ou seja, se declarar um inocente, se ele disser que é inocente o homem que é culpado, ele vai ser odiado por todos. Né? Então, esse versículo está falando sobre uma prática que muitas vezes acontece. É declarar o culpado inocente. Certo? Declarar o culpado inocente. Essa semana tivemos um julgamento, vai ter um julgamento essa semana no Rio de Janeiro, de uma moça que foi assassinada pela polícia há 18 anos atrás. E o crime estava quase como sendo aquele crime perfeito. Não estava condenando ninguém. Só que apareceu uma testemunha. Essa testemunha apareceu depois de coisa de uns 14 anos depois. E falou que viu o que aconteceu. E ele vive numa região que não é brincadeira. O Rio de Janeiro não é brincadeira. A corrupção campeia para todo canto lá. É uma perversão completa com relação à justiça, com relação à relação de polícia com o bandido, certo? É uma coisa muito complicada para se resolver, mas tem gente honesta. E aí ele mudou o rumo do julgamento, essa testemunha prestou julgamento, prestou depoimento e estava nos autos do processo. E quando foi essa semana que foram procurar os autos do processo, tinha sumido a parte do depoimento dele. Se não está no processo, não pode ser falado em julgamento. Eu não vou dizer o que é que devem ter feito, porque se esse vídeo vai para o YouTube e depois vão querer me processar, porque eu não tenho como provar, mas baseado nas histórias que eu já ouvi, eu tenho ideia mais ou menos do que é que fizeram. E tem advogado envolvido nesse negócio. Certo? Aí tiver vídeo aí. Pronto, um que eu posso falar porque está na rede social para todo mundo ver. Foi um ministro do STF dizer que quando ele era advogado, ele chegou num processo, rasgou uma folha e comeu a folha do processo. Comeu a folha do processo. No outro ele dizendo que sumiu com o processo. Quando era físico, hoje é virtual, né? Hoje é mais difícil. Mas o processo físico é aquele de papel, né? Ele sumiu com o processo. Desapareceu. E olha a confusão para tentar fazer o processo todo novamente, juntar todas as provas. Provas, por exemplo, o cara que morreu, como é que vai dar depoimento de morrer? Entenderam? Então isso é um processo de promoção da injustiça. E esse indivíduo é juiz hoje de um tribunal superior. A gente vê que é uma pessoa desonesta. Você acha que ele vai ser participante? Você acha que ele vai julgar com justiça? Não vai. Então, o texto diz que essa é a inversão dos valores que destrói a confiança na justiça. É o que a gente chama de erro do julgamento. Condenar o inocente ou inocentar o culpado. Isso chama-se erro judicial. Então, declarar que o justo, declarar que o ímpio é justo, que alguém que fez mal, que alguém que cometeu um crime, ele é inocente, é uma distorção da verdade. Por isso que justiça e verdade andam juntas. Não tem como separar as duas. Para haver justiça, a verdade tem que estar junta. Tem que estar lado a lado. Então, o erro judicial, ele corrompe a justiça, enfraquece princípios éticos da sociedade. Esses dias eu vi um vídeo de um jornalista entrevistando, também está na rede social. Ó, irmão Juvenal, o indivíduo, ele dizia, eu sou lanceiro. Sabe o que é lanceiro, né? Aquele indivíduo que ele coloca o dedo na carteira, no bolso da pessoa e puxa. Né? No passado tinha muito isso.
tava. Ele ia lá com os 2 dedinhos e puxava carteira, dinheiro. E a mulher começau a xingar ele. E ele começou a revidar e xingar a mulher. Disse, não me chame disso não. Ela tinha chamado ele de safado, parece. Mau caráter, safado, bandido. Aí disse, maior bandido é o fulano de tal, que hoje é presidente, e você não chama ele. Chama ele, eu não. Diz safado, bandido, ladrão. Então, para você ver, quando os valores se corrompem em uma sociedade, esses princípios éticos se enfraquecem. Como é que o bandido, ele roubou, ele está xingando a pessoa que ele roubou, já é uma demonstração que os princípios éticos estão ali morrendo. E aí ele se levanta contra o principal, o chefe da nação, e diz que o cara é bandido, porque favoreceram ele em julgamento. Como defender princípios éticos? Né? Como defender, não, como é que estão os princípios éticos dessa sociedade? Né? Então, se Deus é o padrão de justiça, então a justiça tem um valor absoluto. Diante de Deus, a justiça tem um valor absoluto. A justiça de Deus não muda. Por exemplo, Deus não disse, não matarás, né? Lá nos 10 mandamentos. Aquilo não matar, meu irmão. Aquilo é uma lei de Deus estabelecida que não vai mudar nunca. Em todas as sociedades, matar é crime. Você matar alguém é crime. Só tem uma situação que o indivíduo pode matar outra, é quando ele vai ser atacado por alguém, pelo direito à vida, o indivíduo tem que revidar para se proteger. Aí ele mata por legítima defesa. Porque ele não vê outra alternativa. Não é? Ele não vê outra alternativa. Mas o direito à vida é tão sagrado que é a única condição que você pode matar alguém. Mas Deus estabeleceu que você não deve matar o outro. Não deve mentir. De lá. Levantar falso testemunho. Levantar falso testemunho é mentir. Então, o texto chama a atenção que aquele que julga com retidão, que pune o mal, ele é recompensado. Por quê? Porque ele está promovendo o bem. E hoje, infelizmente, meus irmãos, eu vou dizer com vocês com tristeza, nós vivemos numa sociedade que não está promovendo o bem com tanta força como no passado. Vocês viram o último escândalo agora? O governo tinha várias ONGs que recebiam dinheiro para combater a fome. E essas pessoas não estavam combatendo fome coisa nenhuma, estavam desviando dinheiro. Era dinheiro para produzir alimento, produzir restaurantes comunitários, né? Fazer comida e distribuir com as pessoas, marmitas, como eles falam, né? Eles não estavam fazendo. As pessoas estavam recebendo dinheiro, desviando dinheiro e gastando com outra coisa. Então, colocar um governo corrupto não vai ser diferente a esse ponto. E nós temos muita gente passando necessidade, muita gente passando fome. E aí tem gente que tem esse tipo de sentimento, de índole, né? Então, nós não podemos chamar o mal de bem. Porque quando a gente acha que chamar o mal de bem, a gente está violando um princípio fundamental do caráter de Deus. Qual é o princípio fundamental do caráter de Deus? Deus é justo. E todas as suas obras são justas. E quando a gente olha para o mundo de hoje, onde cada um tem sua verdade, onde cada um diz, minha verdade, essa é minha verdade. E eu acho que eu vou pregar isso para vocês daqui mais uns 15 dias. Falar sobre aquele texto da queda do homem, quando a serpente diz assim,
Deus disse que você não podia comer de toda essa árvore, de toda a árvore, não foi? Do jardim. Não, de toda árvore não. Da árvore do conhecimento do bem e do mal a gente não pode comer não, nem da árvore da vida. A gente vai morrer. Aí ele disse, se vocês comerem, certamente vocês não vão morrer. Porque vocês serão como Deus. O que é que a serpente fez ali? Ela primeiro lançou a dúvida, e ela lançou uma dúvida como quem diz assim, isso não é verdade. A verdade é essa que eu estou dizendo. Não, você não vai morrer não. Então esse relativismo de cada um querer ter sua verdade já surgiu no Éden. Está lá desde o Éden. Ele hoje é muito mais forte. Mais forte. Porque está impregnado na ciência, está impregnado na filosofia, está impregnado na política, está impregnado em várias áreas, na economia, várias áreas da vida da gente. Mas há certas verdades absolutas que não podem ser mudadas. Por exemplo, um julgamento tem que ser justo. Essa é uma verdade absoluta que não pode ser mudada. O julgamento justo é aquele que promove a verdade. Isso é uma verdade absoluta. Não há como haver um julgamento injusto, um julgamento justo com mentiras. Então, muitas vezes hoje as pessoas tentam justificar suas condutas com esse relativismo moral. Dizer, não, a minha verdade é essa. Certo? O que é que a gente tem que aprender com essa parte desse texto, esse segundo versículo? Que a gente não tem que compactuar com o mal. A gente não tem que justificar as ações erradas. Estou justificando porque eu fiz errado, porque por interesse, por medo, por pressão de alguém, aí eu vou e digo, não, eu não fiz isso não, mas ele fez, né? Então, o cristão, o princípio bíblico, ele tem que ser chamado a ser uma testemunha da verdade e ele tem que rejeitar o mal. Segundo, ele tem que promover a justiça. E ele tem que promover a justiça onde ele estiver. E para promover a justiça, ele tem que promover o bem. Quando ele promove o bem, ele promove a verdade. Quando ele promove a verdade, ele automaticamente vai promover a justiça. Então, ele fecha um ciclo virtuoso de justiça. Se ele começa a mentir, ele promove a injustiça e promove a maldade. E aí esse ciclo se fecha porque cada vez mais tem que se retroalimentar esse sistema de maldade. E ele ter cuidado com as influências das pessoas, influências negativas. Certo? Influências negativas. E viver de maneira que glorifique a Deus.